Imagina descobrir que existe um livro muito antigo que fala sobre anjos que desceram à Terra, gigantes que caminharam entre os humanos e um conhecimento que nunca deveria ter sido ensinado às pessoas comuns. Agora imagina saber que esse livro não é uma invenção moderna, não é uma teoria recente e nem surgiu na internet, mas sim um texto lido por povos há milhares de anos. Esse livro existe, e o nome dele é o Livro de Enoque. E a pergunta que muita gente faz até hoje é simples: por que esse livro foi deixado de fora da Bíblia? O livro de Enoque é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, aquele mesmo Noé da história do dilúvio. Segundo os textos antigos, Enoque era diferente dos outros homens. Ele não viveu uma vida comum, ele não morreu como os outros. O texto diz que Enoque foi levado por Deus, ele simplesmente desapareceu. E isso por si só já chama muita atenção. O livro que leva o seu nome descreve visões, viagens espirituais e revelações que, segundo o próprio texto, foram mostradas a ele por seres celestiais. E não são histórias simples, não são parábolas curtas. São descrições longas, cheias de detalhes. Detalhes demais para um texto tão antigo. Durante muito tempo, acreditou-se que o livro de Enoque tinha sido perdido para sempre. Ele não aparecia nas Bíblias mais conhecidas, não era lido nas igrejas e raramente era mencionado. Até que pesquisadores descobriram que o livro havia sido preservado por séculos na Etiópia. Lá ele sempre foi considerado sagrado. Lá ele nunca foi removido. Lá ele continuou sendo lido. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se o livro era falso, por que foi preservado com tanto cuidado? E se era verdadeiro, por que foi excluído em outros lugares? Quando alguém começa a ler o livro de Enoque, entende rapidamente o motivo da controvérsia. O texto fala sobre um grupo específico de anjos chamados de vigilantes. Esses anjos tinham uma função clara: observar a humanidade, cuidar da terra, garantir que a ordem fosse mantida. Eles não deveriam interferir, não deveriam se envolver e, principalmente, não deveriam ensinar nada. Mas, segundo o livro, eles desobedeceram. O texto diz que os vigilantes desceram à terra, olharam para os humanos, se encantaram pelas mulheres e decidiram ficar. Eles fizeram um juramento entre si, prometendo que todos iriam até o fim juntos, e quebraram as regras. Dessas uniões proibidas, nasceram seres gigantes, conhecidos como Néfili. Eles eram violentos, consumiam tudo, dominavam os humanos e espalhavam o medo. O livro descreve um mundo completamente fora de controle, onde os gigantes tomavam terras, recursos e vidas. Segundo Enoque, foi nesse ponto que a terra começou a se corromper completamente. Mas o problema não parou nos gigantes. O livro de Enoque afirma que os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Ensinaram a fabricar armas, a trabalhar metais, a usar cosméticos, astrologia, feitiçaria e segredos sobre o céu e a terra. Conhecimento avançado demais para aquele tempo. Com esse conhecimento, o mundo mudou rápido demais, e com ele vieram guerras, violência e caos. A humanidade se afastou completamente do que era considerado correto. E é aqui que o texto se conecta diretamente com a história do dilúvio. Segundo o livro de Enoque, o dilúvio não aconteceu apenas por causa da maldade humana. Ele aconteceu para pagar as consequências da queda dos vigilantes e de tudo o que eles criaram e ensinaram. O livro descreve que Deus então decide julgar os anjos rebeldes. Eles seriam aprisionados, acorrentados e aguardariam o julgamento final. Os gigantes seriam destruídos e a terra seria limpa. Esse seria o início de um recomeço. Agora vem a parte mais estranha. Se o livro de Enoque fala de anjos rebeldes, gigantes, conhecimento proibido e o julgamento divino, por que ele foi retirado da Bíblia? Alguns estudiosos dizem que o livro era perigoso demais, que suas revelações poderiam causar pânico ou confusão. Outros dizem que ele contradizia interpretações oficiais, que foram estabelecidas séculos depois. E há quem acredite que ele revelava coisas que não deveriam ser discutidas abertamente. Segredos que deveriam permanecer ocultos. Mesmo fora da Bíblia, o livro de Enoque nunca desapareceu completamente. Ele é citado no Novo Testamento, na Epístola de Judas. Algumas de suas ideias influenciaram conceitos sobre anjos, demônios e o fim dos tempos que se tornaram populares. Ou seja, o livro foi excluído, mas nunca foi totalmente apagado. Sua influência permaneceu nas sombras da história. O que mais chama a atenção é o nível de detalhe do texto. Ele descreve hierarquias celestiais, dá nomes específicos de anjos, descreve lugares, funções e punições. Para muita gente isso parece simbólico, uma grande metáfora sobre o bem e o mal. Para outros parece algo muito mais literal, um registro de eventos que realmente aconteceram, reinterpretados ao longo do tempo. O livro de Enoque continua dividindo opiniões até hoje. Alguns o veem como mito, outros como alegoria, e há quem acredite que ele guarda fragmentos de uma história real e perdida. E talvez a pergunta mais inquietante seja essa: o livro de Enoque foi deixado de fora porque era falso?
ou porque dizia coisas que não deveríamos saber. Essa foi apenas a primeira parte dessa história fascinante. Nos próximos episódios vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. Vamos falar com mais detalhes sobre quem eram os vigilantes, seus nomes e o que eles ensinaram. Vamos investigar as lendas sobre os gigantes e o que aconteceu com eles depois do dilúvio. Mas antes de falar sobre os gigantes, é importante entender como esse livro foi visto ao longo da história durante séculos. O livro de Enoque foi lido, discutido e respeitado por várias comunidades antigas. Ele não era um texto marginal. Ele não era visto como heresia. Ele fazia parte do imaginário religioso de muitos povos. Inclusive, alguns dos primeiros cristãos conheciam bem esse livro. Isso muda completamente a ideia de que ele sempre foi considerado falso. Com o passar do tempo, líderes religiosos começaram a organizar quais textos fariam parte da Bíblia oficial. Esse processo não foi simples, nem rápido, nem livre de disputas. Vários livros ficaram de fora. E o livro de Enoque foi um deles. Não porque ele fosse desconhecido, mas porque ele trazia uma visão muito diferente sobre o mundo espiritual. O livro descreve anjos com nomes, funções, hierarquias e comportamentos muito específicos. Eles não aparecem apenas como mensageiros, mas como seres que tomam decisões erradas, que erram, que são punidos. Isso entrava em conflito com interpretações mais rígidas que surgiram depois. Além disso, o livro de Enoque liga diretamente os anjos caídos ao caos na terra. Ele não coloca toda a culpa apenas nos humanos. Segundo o texto, a humanidade foi influenciada, corrompida e empurrada para um caminho perigoso. Essa ideia era difícil de aceitar. Agora vamos falar mais sobre os gigantes. O livro descreve os Nephilim como seres enormes, violentos e insaciáveis. Eles consumiam tudo, comida, recursos, e até pessoas. Quando não havia mais o que comer, eles começaram a destruir uns aos outros. A terra, segundo o texto, entrou em colapso. Essa parte é importante porque o livro descreve os gigantes não apenas como monstros, mas como um erro, uma consequência direta da quebra de regras, algo que nunca deveria ter existido. Depois da morte dos gigantes, o livro de Enoque afirma algo ainda mais estranho. Ele diz que os espíritos dos gigantes não desapareceram. Esses espíritos teriam permanecido vagando pela terra. E é aqui que surge uma ligação curiosa. O livro associa esses espíritos ao que hoje muitos chamam de entidades malignas. Essa ideia influenciou profundamente conceitos posteriores sobre demônios. Ou seja, o livro de Enoque não fala apenas do passado. Ele tenta explicar a origem de coisas que ainda hoje fazem parte de muitas crenças. Outro ponto pouco comentado é que o livro descreve viagens de Enoque por diferentes regiões. Ele fala sobre céus diferentes, lugares de punição, locais de espera, e regiões onde as almas seriam julgadas, tudo descrito com detalhes. Detalhes demais para um texto tão antigo. Isso faz muita gente se perguntar: de onde veio esse conhecimento? E se foi imaginação, simbolismo ou algo que foi reinterpretado ao longo do tempo? Mesmo hoje, o livro de Enoque continua sendo estudado não apenas por religiosos, mas por historiadores, linguistas e pesquisadores, porque ele ajuda a entender como antigas civilizações enxergavam o mundo espiritual e como essas ideias evoluíram. Quanto mais o livro é analisado, mais perguntas surgem: por que certos trechos parecem tão avançados? Por que nomes e estruturas se repetem em culturas diferentes e por que tantas histórias antigas falam de seres que desceram do céu? Talvez o livro de Enoque não traga respostas definitivas, mas ele levanta questões que nunca deixaram de existir. Questões sobre origem, sobre influência e sobre o que foi perdido ao longo da história. E talvez o mais perturbador seja isso. Mesmo depois de milhares de anos, esse livro ainda incomoda. Ainda divide opiniões e ainda faz perguntas que ninguém consegue responder com certeza. Se você gosta desse tipo de história antiga, cheia de mistério e perguntas que desafiam o que sabemos, se inscreve aqui no Kartmaster Brasil, porque essa saga está só começando. Obrigado por assistir e até a próxima.